Vou falar sobre a minha pesquisa, o que eu venho fazendo, e nessa palestra também eu vou contar bastante sobre, bem baseada na minha experiência aqui profissional, e eu quero passar um pouco para vocês o que eu vivi, tanto no lado do cliente, quando eu trabalhava no banco. Vou até me apresentar e aí eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. No lado também eu trabalhava, antes de ir para a pesquisa mais acadêmica, na pesquisa aplicada, digamos assim, trabalhava numa empresa de antivírus. E agora eu estou fazendo pesquisa acadêmica e o que eu quero passar para vocês é justamente como essas coisas estão relacionadas e o que eu pude aprender em cada lugar. E no caso, hoje em dia, eu estou fazendo pesquisa mais acadêmica relacionada a machine learning para classificação de malware. Para me apresentar, agora eu estou no meu primeiro ano de doutorado, mas antes de começar o doutorado eu trabalhei tanto como no time de segurança do Banco BTG Pactual, e lá aprendi muita coisa na prática, lá no dia a dia mesmo. E depois eu saí de lá e fui fazer pesquisador de segurança na E7, onde eu fiquei 2 anos também. E ano passado eu estava trabalhando como engenheiro, ajudando o pessoal a implementar as ideias que eles tinham, e agora é a minha vez de ter as ideias e ter gente para me ajudar a implementar. E aí o que me inspira é justamente essas diferentes visões que eu tive antes de começar a pesquisa. Eu lembro quando eu estava no banco e alguém ia apresentar alguma solução justamente relacionada a antivírus e tudo mais, uma pergunta muito frequente que tinha era: mas vocês fazem detecção baseada em assinatura? Como se isso, de uma visão um tanto quanto rasa, para ver, ok, se eles fazem com assinatura, quer dizer que é algo atrasado, que é algo que é ultrapassado e que isso não é o, digamos, que a gente está procurando agora. Apesar que eu espero no final da palestra vocês entendam que cada coisa tem o seu lugar. Então, se você tem um martelo, você não vai tirar um parafuso usando um martelo. Então, você tem que usar a ferramenta certa para resolver o problema certo. E aí, quando eu passei do outro lado, né, apesar que eu não fazia venda, nem mas acontece muito com gente que é para venda e tudo mais, o cara tem aquele discurso já. A gente faz a detecção, a gente vai detectar tudo e é 100%, porque a gente tem o módulo X, o jeito Y e tudo mais. E eu sempre senti que essa discussão ela ficou tanto quanto rasa, porque é uma pergunta que a pessoa já está esperando uma resposta, como se fosse uma resposta certa, e o outro lado ele já tem a resposta, que nem responde a pergunta, e fica uma conversa que não fica um diálogo, fica algo assim parece algo protocolar, pro forma, né? E justamente a minha intenção aqui é discutir um pouco sobre isso. Eu quero compartilhar um pouco com vocês o que eu ando pensando, o que a gente anda fazendo e o porquê. E é claro, se vocês tiverem mais ideias para me dar, eu agradeço. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, e a palestra toda vai estar embasada sobre esse conceito, é o que é uma assinatura? Alguém aqui consegue me dar uma sugestão? Para vocês, o que é uma assinatura? Quando eu falo isso, alguém? Uma identificação. Uma identificação. Mais alguma ideia? Uma característica que classifica tal coisa. Uma característica que classifica alguma coisa. Eu gosto dessa ideia porque é justamente isso, é o cerne do que a gente está tentando fazer. A gente está tentando descobrir quais são as características que reúnem um conjunto parecido no meu caso aqui, binários, mas dessas coisas, quais são essas características. Então, voltando aos fundamentos, para tentar explicar um pouco sobre assinaturas e o que eu faço. A gente tem duas maneiras de detectar. A gente pode detectar baseado em anomalia.
Então, como é que é a anomalia? Eu conheço o comportamento esperado e qualquer coisa que sair daquele comportamento, eu vou lá e detecto, eu falo, ok, isso aqui é suspeito, isso aqui é malicioso, e você vai decidir se você vai bloquear ou não. Ou eu posso detectar baseado em assinatura. O que é baseado em assinatura? A partir do que eu coletei de atividades maliciosas no passado, eu tento identificar aquilo e eu chamo essa identificação de assinatura. Se eu vejo isso acontecendo novamente, eu vou lá e eu detecto. Então, é basicamente isso. A partir do comportamento normal, se você identifica uma anomalia, você vai para a detecção. Então, se a gente pensar, por exemplo, um zero day. Zero day não é uma coisa que eu vou identificar no passado por definição. Zero day é uma coisa nova. Então, isso daqui é bastante adequado. Se você vai pensar em, ok, vou detectar um zero day. Ok, então eu já conheço o comportamento normal, o zero day modificou esse comportamento e agora eu vou conseguir, então, bloquear talvez esse zero day. E eu posso também detectar a partir de assinaturas. Mas quer dizer que um é melhor que o outro? Não, isso quer dizer que a gente tem duas maneiras e a melhor maneira é você combinar os dois. Então você pode ter assinaturas que são muito frequentes, você pode usar isso para detecção. Mas mais do que isso, e eu quero discutir sobre isso mais para frente, é que a gente consegue fazer outras coisas interessantes também com assinatura. Eu fui atrás para tentar dar uma ideia um pouco mais estabelecida sobre assinatura e eu encontrei que no post está na referência que a assinatura de um vírus é uma sequência de bytes. Isso eu tentando dar uma definição bastante genérica, né? Comum a alguma amostra de malware. Então eu tenho uma amostra e eu identifico aquela sequência de bytes e eu falo, ok, isso aqui é o que caracteriza, é a característica que eu estava procurando. Isso significa que essa assinatura está presente em malware, arquivos infectados e não em outros afetados. Ou seja, basicamente a resposta que o nosso colega aqui tinha nos dado intuitivamente. Né? E eu tenho várias maneiras de representar essa assinatura. Eu posso, por exemplo, quem conhece essa ferramenta aqui, o PID? É uma ferramenta bastante clássica para identificar, por exemplo, packers. Então, eu pego um binário, coloco nessa ferramenta e ele fala que isso aqui é OPX, isso aqui pode ser até virtualização de binário, isso aqui é um temida, isso aqui. Ele tem um banco de assinaturas e ele vai passar, ele vai varrer todas as assinaturas e quando ele identificar, ele vai falar, olha, encontrei tal assinatura. Só que a gente vê que ele, aqui, não está dando para enxergar muito bem, mas ele é bastante limitado em questão de como você pode representar essa assinatura. Ele é uma sequência de bytes e, em alguns casos, ele tem bytes coringas. Então, assim, ele vai aceitar não importa qual byte. A gente tem outras formas de escrever assinaturas. Quem aqui já ouviu falar de IARA, assinaturas IARA? É uma forma, uma linguagem de assinatura, também é uma ferramenta bastante utilizada para escrever sobre assinaturas. Então, agora eu não estou fazendo só fazendo uma sequência de bytes, mas eu tenho outras formas de representar que são mais simples. Por exemplo, eu posso pegar e eu falar, eu quero identificar uma string. Eu posso também identificar uma sequência de bytes como essa. Mas aqui, por exemplo, a gente está falando sobre uma string. Se eu encontrar essa string representada e eu posso usar diferentes encodes dessa string, então a ferramenta ela é muito mais fácil, ela te dá muito mais meios de você escrever uma assinatura que seja curta, que seja precisa e que seja eficiente e você pode usar. Por isso que muitas pessoas realmente usam essa assinatura. Então, o que a gente faz quando uma ferramenta está buscando uma assinatura em um binário?
ele está fazendo uma extração de características. Então ele está tentando reconhecer padrão. Você tem uma string e ele tenta reconhecer esse padrão dentro dessa assinatura. Isso é algo, por exemplo, que é parecido, é análogo quando você vai fazer reconhecimento de imagens. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque ali a gente pode começar a pensar sobre aprendizado de máquina, então machine learning. É muito comum, já é feito há bastante tempo, a ideia de reconhecimento de padrão de imagem a partir de você tem um banco enorme de fotos, que você sabe que são de pessoas, mas você pode usar esse seu banco para ensinar o algoritmo a reconhecer o padrão. Ou seja, eu vou usar algo que eu já... um banco de dados que eu já tenho, e a partir disso eu aprendo e eu consigo detectar novas fotos, por exemplo, alguma foto que está fora desse meu banco de dados, e eu consigo falar, opa, eu estou reconhecendo aqui uma face, porque eu já vi essa mesma face, essas características aparecendo de maneiras recorrentes. Então essa é uma primeira ideia que é importante, que eu quero passar para vocês, que o que a gente está tentando fazer justamente é a partir do nosso histórico de binários que a gente coletou e que a gente viu que ele é malicioso, a gente está tentando usar isso para aprender de maneira, usando inteligência artificial, para a gente conseguir detectar esses padrões no futuro. E como que a gente pode fazer assinaturas em binários? A gente pode fazer de diferentes formas. Por exemplo, isso aqui é um artigo bastante interessante, em que a forma que ele estava fazendo para reconhecer padrão, ele pega o binário e ao invés de ele interpretar isso como um código, como quando a gente decompila e a gente analisa qual que é a estrutura lógica desse código e tudo mais, ele simplesmente transforma isso numa imagem e ele vai tentar encontrar padrões nessas imagens. E aqui, por exemplo, ele consegue, a partir de encontrar seções, por exemplo, a seção.text, .rdata e tudo mais, ele consegue começar a encontrar padrões. Imagina que vocês têm um banco de dados com 1000 amostras e essas imagens são parecidas. Isso é interessante porque você consegue começar a agrupar coisas que a priori você não tinha nenhuma informação a respeito. Então imagina só para uma empresa de antivírus que está recebendo 300.000 amostras por dia. Ao invés de ele ter que analisar 300.000 amostras, primeiro a gente pode agrupar algumas amostras com algum padrão e alguém vai analisar uma daquelas amostras e aquele comportamento você consegue replicar essa sua análise para outras amostras que são parecidas. Então, o problema de detecção de malware é um problema de extração de características e classificação. Então, a ideia é o seguinte, a gente tem que extrair boas características que sejam relevantes, e a partir disso a gente tem que classificar. É um problema análogo como a gente tem com reconhecimento de imagem. Claro que um malware é uma coisa e uma imagem é outra, mas o problema de fundo ele é o mesmo. Ok, o que a gente consegue fazer a partir da classificação de malware? Eu já tinha comentado que a gente consegue fazer coisas interessantes com assinaturas. A questão, essa discussão sobre a ferramenta certa no lugar certo. Então, uma das coisas que eu posso fazer é fazer a própria detecção. Eu posso falar, ok, esse binário aqui ele é malicioso. Por quê? Porque eu já vi 300 outros mil binários são maliciosos e eu estou encontrando a mesma característica nesse binário. Então, eu posso detectar. De novo, para um zero day, isso talvez não seja a melhor estratégia. Eu posso também determinar famílias de malware. Então, com famílias de malware, eu posso não só fazer isso que eu acabei de falar, de, a partir da análise de um, estender o que eu aprendi desse um para outros, eu posso acompanhar a evolução de uma família através do tempo. Então, a família X,
ela tinha tais características hoje, amanhã tem uma característica nova e depois vai usar um CVE novo e tudo mais, e você consegue ver, consegue acompanhar e você consegue ver também se a atividade aumentou, se a atividade diminuiu e tudo mais. Eu consigo fazer subfamílias, evoluções e evolução, e eu consigo também pensar em questão de atribuição. Então, se é alguma amostra que ele é muito parecido com uma amostra que eu já detectei em algum ataque que foi atribuído aos russos, ou aos chineses, ou americanos, o que for, você consegue começar a ter uma noção sobre uma visão maior sobre algum ataque que aconteceu. Então, para a questão forense é muito importante também. E isso tudo vai desembocar nessa questão de Threat Intelligence. Threat Intelligence, a gente não está falando de... todo mundo já ouviu falar de Threat Intelligence? Eu diria que é um assunto que me interessa muito, eu acho muito interessante, e a ideia é o seguinte, é você tentar entender quem são os adversários que estão tentando atacar, por exemplo, se é uma empresa, quem são os seus adversários? Você está tentando aprender mais sobre eles. Então, a partir do que eu já coletei, dos IPs e tudo mais, eu vou cruzar todos esses dados e eu vou ver, ok, esse meu adversário aqui, ele tem essa característica, ele é mais avançado, ele é menos avançado. É como, por exemplo, quando você vê no futebol, não tem o técnico não ficar vendo o VT do outro time para escolher a melhor estratégia? Threat Intelligence é uma coisa parecida, é você entender quem que é o seu adversário para você conseguir escolher qual a melhor estratégia de segurança. E para isso, então, quando a gente está falando de Threat Intelligence, e isso também vai estar relacionado com a pesquisa que eu vou apresentar para vocês depois, qual é a nossa maneira de buscar por assinaturas, tem uma noção que é a pirâmide da dor, que é uma noção bastante interessante. Foi proposta por um CSO, que ele era da Target, agora ele é CSO da Target, ele passou pelas maiores empresas, um cara bastante respeitado, chamado David Bianco, e ele falou o seguinte, quando a gente vai proteger, a gente não vai conseguir ter 100% de garantia. A gente consegue melhorar as nossas defesas, mas a gente sempre vai ter que assumir algum risco. E como é que a gente pode fazer, então, para ter uma defesa melhor? A gente tem que encarecer o custo de um ataque. Então, se o ataque ele for caro o suficiente, se for mais, por exemplo, se você gastar mais para proteger do que o ativo que você está protegendo, essa defesa não vale a pena. Então, colocando essa noção na visão de um atacante, ele falou o seguinte, então a gente consegue trabalhar na pirâmide da dor, que é assim, se eu identificar, por exemplo, o hash de um malware que o meu adversário está atacando, e eu vou detectar esse hash. Isso é trivial para o meu atacante de mudar, porque o hash a gente vai mudar um bit, e com isso, toda a sua defesa estava lá baseada nesse hash, ele vai passar e ele está tudo certo, está tudo tranquilo. Eu consigo identificar, por exemplo, um IP malicioso. Isso daí é muito fácil de um atacante de mudar também. Então, ele vai usar outra VPC e pronto. Consigo identificar um nome de domínio e assim vai subindo. Até lá em cima, onde eu vou ter noção sobre as táticas, as técnicas e os procedimentos que ele utiliza. Se eu conseguir ter uma defesa contra a tática, a técnica e os procedimentos que ele está utilizando, ele tem que se reinventar para conseguir me atacar novamente. Ok, então quando a gente for pensar numa assinatura, um dos problemas que a gente tem nas assinaturas que eu mostrei para vocês anteriormente é que elas são baseadas no que a gente chama de propriedades sintáticas. Então é uma string que está dentro que você consegue identificar no binário, vai ser uma sequência de bytes, e isso tudo é muito fácil de um adversário conseguir modificar.
Agora, se a gente começar a subir na pirâmide da dor, a gente vai começar a falar mais sobre coisas de comportamental. A gente vai sair do sintático e a gente vai começar a ver e entender, ok, se eu conseguir identificar como ele está fazendo aquilo, se eu conseguir identificar esse comportamento, eu bloquear esse comportamento mais do que essa string, então eu provavelmente vou ter uma defesa mais robusta, e além de ter todas as outras coisas que a gente já discutiu, eu vou conhecer mais sobre ele e tudo mais. Então, quando a gente fala de classificação de malware e pensando nas nossas assinaturas, a gente pode buscar por propriedades sintáticas ou propriedades que são comportamentais, eu coloquei aqui, mas poderiam ser semânticas. E a gente tem dois métodos de extrair essas assinaturas. A gente pode extrair essas assinaturas, essas propriedades, de maneira estática, ou seja, sem executar o binário que está sendo analisado. Por exemplo, para um binário se rodar num Windows, ele tem que ter um formato específico, ele tem que ter um cabeçalho, PE e tudo mais, e a partir disso você consegue fazer um parsing do cabeçalho e obter algumas propriedades. Se ele não tiver, se ele não seguir esse padrão, ele não vai nem rodar, então ele por si só não vai ser malicioso, ou seja, tem as propriedades que são sintáticas e que a gente consegue extrair de uma maneira estática, sem ter que rodar. E a gente pode utilizar métodos dinâmicos, que é eu vou fazer a execução e eu vou analisar como que é a interação desse binário com o ambiente que ele está executando. Por exemplo, um caso de sandbox. Então, se ele vai tentar se conectar a algum domínio, se ele vai tentar escrever algum disco, criar algum arquivo no disco, se ele vai querer uma chave de registro e tudo mais. Então, só para apresentar um quadro interessante, assim, que não é tão preciso, mas para dar uma ideia, que eu posso pensar no cruzamento entre métodos estáticos e dinâmicos para coleta de propriedades sintáticas e comportamentais. Por exemplo, se eu faço desassemblagem de um código, eu não preciso executar esse código e eu vou obter propriedades que são sintáticas, quais são os opcodes, quais são os argumentos e tudo mais. Eu posso também usar regras de IARA para procurar uma string. Isso também eu faço de uma maneira estática e eu não preciso fazer execução desse e não vai ser uma propriedade comportamental. Se ele contém essa string eu detecto, se ele não contém eu não detecto. E o jeito que a gente faz na nossa pesquisa é justamente através de emulação e execução simbólica. Eu não vou entrar no detalhe sobre o que é isso, porque não dá tempo, mas a ideia é que a gente vai tentar, de maneira estática, ou seja, sem rodar sem executar o nosso binário na máquina, a gente vai tentar fazer uma emulação e ver como seria se ele realmente rodasse. A vantagem disso é que, como ele não vai interagir com o meu sistema operacional, é muito mais seguro, né? Então a gente consegue fazer uma análise sem ter que se preocupar com algum acesso remoto ou algum exploit, alguma coisa desse tipo. E para dar um pouco mais dessa noção sobre o que a gente busca, mesmo se a gente pensa em propriedades comportamentais, a gente pode pensar em duas formas de propriedades comportamentais. Uma que seria um comportamento extrínseco, ou seja, eu não vou analisar a amostra em si, eu vou analisar quais são os efeitos de rodar essa amostra num ambiente. Então, o IP que ele está tentando acessar, por exemplo, mas eu não sei qual que é a biblioteca que ele está usando, eu não sei qual que é a checagem de IP que ele está tentando fazer. Eu só sei que ele tentou se conectar com tal IP e eu vou lá e eu registro. Por exemplo, quando a gente roda no Cuco, ele tem vários sensores, várias partes do sistema operacional e ele vai te dar um reporte no final dizendo ele tentou fazer isso, isso, isso e isso. Só que ele não vai te dar nenhuma informação sobre
o como aquilo foi feito dentro do binário. E você pode pensar em um comportamento intrínseco. Eu vou realmente fazer uma engenharia reversa dentro do binário. É como se você pegasse o código e lesse o código. E aí você fala, ele está tentando acessar esse IP porque ele foi programado dessa maneira. E a partir daí, usando essas noções, é que isso que eu vou mostrar para vocês não é uma assinatura que a gente propôs, já existe faz algum tempo, mas foi o que a gente escolheu. Por quê? Ela precisa representar para a gente, ela precisa representar o comportamento do binário. A gente não está interessado só em propriedades sintáticas. Ela precisa ser compacta. E uma coisa que é muito importante, ela precisa ser resistente a mutações, porque o que acontece muito por exemplo, quando a gente fala de malware polimórfico, você tem um código que ele vai gerar diferentes amostras, todas com o mesmo comportamento, só que ele vai fazer, ao invés de ele usar uma sequência de operações, ele vai usar uma outra sequência de operações que é similar, e aí, com isso ele vai conseguir gerar 3.000 amostras do mesmo código. Então a ideia é focar nas chamadas externas ao binário. Então o que a gente vai querer entender é quais são as chamadas que esse binário faz, e a partir daí desenhar uma representação dessas chamadas e como que elas estão relacionadas entre si. Então a gente está tentando buscar o fluxo de informações, a interdependência entre as chamadas que esse binário necessita para ser executado. Vai ficar mais claro no próximo slide. E essa assinatura chama-se System Call Dependency Graph, é o grafo de dependência de chamadas de sistema. Como é que é a cara dele? Os vértices, eles serão as chamadas do sistema. Então, cada vez que eu encontro uma nova chamada, uma nova função, eu crio um vértice. Aqui não está dando para ver muito bem, está meio escuro. Mas imagina que você tem no código uma função open e você passa o nome do arquivo, ele vai te retornar um handle desse arquivo. E aí depois com esse handle, você vai ler esse arquivo. Aí você passa o handle desse arquivo na função read. Então agora eu tenho duas chamadas e eu tenho uma relação entre essas duas chamadas, porque eu usei a primeira chamada para obter o handle e eu estou usando a segunda chamada para ler aquele arquivo. Então ali eu vou desenhar a minha primeira aresta entre os dois vértices. E depois eu vou, por exemplo, encriptar esse arquivo. Então eu vou usar a função write e eu vou passar o handle do arquivo, passar o buffer, e a partir daí eu vou ter, ou seja, uma nova função e ela está relacionada com ambas as outras. E com isso eu acabei de desenhar qual que é o relacionamento entre essas três funções. Então a ideia é você conseguir fazer isso, mas em larga escala. Você conseguir não só essas três funções, mas você ler todo o código do binário e entender quais são os relacionamentos que eles têm entre eles. Qual que é a vantagem, né, sobre a questão de resistência de mutação? É que eu posso, por exemplo, eu tenho esse grafo e eu tenho esse código. Eu posso mudar a ordem com que eu estou escrevendo esse código, que o grafo ele continua o mesmo. Ou seja, a minha assinatura, ela não vai depender, apesar daqui, por exemplo, se eu compilo, eu vou mudar as propriedades sintáticas, a minha assinatura ela continua a mesma. Então, por exemplo, quando a gente extraiu essa assinatura para uma amostra do Mirai, ele fica com essa cara aqui. Quero mostrar para vocês, eu estava testando a demo aqui antes de começar, e ela estava meio chatinha, não estava querendo me ajudar, então eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui. Tá bom, ele vai plugar o áudio. Mas esse vídeo, ele vai dar a ideia do como, a partir da assinatura, qual que é a diferença de você fazer uma detecção através de ARA e você fazer uma detecção
utilizando essa ideia de SCDG, né, dos grafos. Pode ir? Isso aqui é um videozinho que foi feito lá no time. L'équipe Tamis développe des techniques d'attaque et de défense qui ont pour objectif de sécuriser des systèmes complexes. Jean Quillebeuf, postdoctorant, nous explique la détection de voleurs de données par analyse sémantique. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'analyse comportementale de binaire. Donc, c'est-à-dire que à partir d'un binaire, on va extraire une représentation de son comportement afin de décider si c'est un binaire qui est un binaire malveillant ou un binaire tout à fait normal. Et on compare avec l'état de l'art, qui est donc Yara, qui est basé sur une analyse syntaxique, donc qui n'exécute pas le binaire en question. Ce premier exemple, c'est un logiciel qui n'est pas malveillant. Isso é a extração que a gente faz, né, do grafo. Então, a partir da emulação, vocês vão vendo como ele vai encontrando as novas chamadas, ele vai desenhando a relação entre eles. Vai fazer toda a análise e no final a gente não detectou nenhuma assinatura que a gente conhece como maliciosa. Yara le détecte tout de suite parce qu'il trouve les chaînes de caractères qui correspondent à la signature du binaire. Esse é o segundo binário, né? E aí, em dado momento, ele vai encontrar a assinatura maliciosa. Então a gente fala, ok, então... Ces chaînes de caractères-là, on peut les modifier. Donc c'est assez facile de les chiffrer, par exemple. C'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront pas en clair dans le code du binaire. Et donc dans ce cas-là, esse é agora uma amostra modificada. Então, o Yara ele não vai detectar, só que a gente vai extrair o mesmo grafo e ali a gente vai encontrar de novo qual que é a parte maliciosa e a gente vai falar, ok, esse binário aqui ele foi modificado, mas a gente continua ainda com a mesma assinatura. Par exemple, on a eu récemment dans la presse des logiciels malveillants qui ont paralysé des systèmes de train, des systèmes, des entreprises à grande échelle. Donc une autre analyse permettrait de détecter ces logiciels avant, en fait, qu'ils agissent, et donc d'éviter ce genre de choses. Et puis ça peut servir même pour prévenir du vol de données, par exemple de secrets industriels, ou ce genre de choses. Bom, essa aqui é a ideia. Então, espero que tenha ficado claro que a ideia é a gente não mais ficar só olhando a questão de sintático, mas a gente vai entender como que aquele código, a gente está tentando entender melhor como aquele código ele foi pensado, como ele foi construído. Ok, mas isso é só a primeira parte. A primeira parte é, a partir do momento que eu extrair as assinaturas, o que eu consigo fazer com isso? E agora a gente vai começar a falar sobre a questão de machine learning. Eu tenho 1 milhão de amostras, eu quero extrair os grafos, né, o SCDG, de cada uma dessas amostras e a partir daí eu quero encontrar quais são os padrões que eu consigo encontrar. Eu tenho duas maneiras. Eu posso fazer tanto um aprendizado que se chama supervisionado, onde eu tenho os rótulos, ou seja, eu já tenho conhecimento prévio sobre aquilo que eu estou observando. Então imagina, por exemplo, na questão de tratamento de imagem. Eu tenho um banco de dados com 1000 imagens, eu sei que 500 imagens são de homens e 500 imagens são de mulheres. E eu já tenho isso catalogado. Então, esse é o que se chama de aprendizado supervisionado. Você já tem os dados rotulados. Ou você pode fazer um aprendizado que se chama não supervisionado. Eu não sei nada a respeito do que eu estou analisando e eu vou ver o que eu consigo encontrar de padrão e depois eu vou ver o que isso significa. Eu faço uma análise a posteriori. Então, na pesquisa, a gente extrai grafos. E o que a gente faz após a extração dos grafos? A gente tenta encontrar subgrafos que são comuns. Ou seja, imagina que eu tenho grafos de uma família, eu tenho grafos de outra família, e se eles têm algum subgrafo que é comum entre eles, isso quer dizer que, de alguma forma, eles têm uma interdependência. Eu fiz um experimento pequeno para apresentar
que eu peguei 101 grafos, 101 SCDGs, né? Em que 1/3 deles é de uma família que foi... Eu atribuí o rótulo para a família Shode e 2/3 que eu atribuí para a família Mira. E como é que eu fiz como é que eu atribuí esses rótulos? Eu usei assinaturas Yara. Então eu simplesmente escrevi uma regra de Yara, onde para a família Mira eu estava procurando pela string mira.h. Por quê? Porque eu escolhi por acaso, mas é uma string bastante suspeita. E eu estava querendo só dar rótulos para o meu banco de dados. E para o outro, eu procurei por essa string aqui, que também não parece ser aleatória e é muito suspeita. E eu falo, ok, então, para quem detectar com Yara usando essa regra, eu vou dar o rótulo Mira. Para quem detectar com Yara usando essa regra, eu vou dar o rótulo Show. E a gente fez o aprendizado supervisionado, porque agora eu tenho os rótulos. Então, para cada um dos SCDGs, eu tenho um rótulo associado, ou Mira ou Shode. E a ideia era justamente de entender se, a partir das propriedades sintáticas que eu estava buscando, se eu consigo transportar isso para as propriedades comportamentais, para propriedades semânticas. Ou seja, a questão é, a pergunta de fundo é, será que eu consigo, com o que funciona do Yara, o problema do Yara não é que ele é impreciso, o problema é que é muito fácil de você bypassar, mas quando ele funciona muito bem. Será que quando ele funciona eu consigo ainda ter a mesma performance usando SCDG? E a gente fez os testes e, por exemplo, a gente obteve um F-score, que é uma maneira de você medir a qualidade da sua classificação. A gente, com beta igual a 0, a gente obteve o F-score igual a 1. Isso quer dizer que não tem nenhum falso positivo. Para nenhuma amostra que a gente extraiu, por exemplo, eu extraio como Shode, eu vou lá e eu detecto como Mira. O que aconteceu foi da gente acabar não conseguindo detectar, mas a gente não classificou errado. E para mostrar para vocês questão de aprendizado não supervisionado. Então a ideia agora é da gente clusterizar. Então a gente vai, a partir dos grafos, a gente vai formar clusters e a gente vai analisar esses clusters, ver o que eles têm de semelhante depois. Ou seja, eu não estou mais partindo dos rótulos e eu vou deixar o algoritmo me dizer o que ele viu de semelhante. Então, se a gente partir da ideia de clusters ideais, um cluster ideal seria, a partir dos rótulos que eu tinha atribuído, a gente teria um cluster com esse formato aqui. Então, 1/3 dele é de uma família, 2/3 seria de outra. E a gente rodou diferentes algoritmos de clusterização. E o que a gente obteve, por exemplo, com o DBScan, a gente, que é um algoritmo de clusterização, você pode ver que a gente ainda identifica aquele 1/3 de famílias, dá para ver esse padrão aqui, né? Que a gente não está clusterizando ao acaso. A gente realmente está conseguindo encontrar similaridades entre esses grafos. O DBScan foi bastante interessante porque ele não teve nenhum grafo que misturou uma família com outra. A gente tem um algoritmo que eu não posso dar mais detalhes como é que funciona porque a gente ainda não publicou, mas ele deu 4 clusters em que apenas um deles tinha grafos de 2 famílias. E além disso, uma das coisas interessantes foi que ele foi capaz de, para a família do Mira, um dos clusters, ele identificou todos os grafos. Ou seja, não é por acaso.
a gente está conseguindo encontrar similaridades entre os comportamentos das amostras. A gente rodou outros algoritmos também e eles têm essa cara. E para concluir, né, mostrar para vocês como que o que a gente fez. A gente pegou o cluster que incluiu todas as amostras do Mira e a gente foi tentar identificar qual que era a assinatura que no nosso grafo a gente tinha acabado de descobrir. A gente não conhecia a priori. E a ideia é justamente essa, que ao invés de eu ter uma assinatura e que seja uma string como o Mira, desse jeito, o que eles tinham em comum era justamente essa relação entre as chamadas do sistema. Então isso, ao invés de eu procurar por propriedades sintáticas, eu vou procurar por propriedades semânticas e esse subgrafo ele estava presente em todas as amostras de Mira. Ou seja, isso é muito mais resiliente, se a gente pensar na questão de pirâmide da dor e tudo mais, isso é muito mais resiliente do que eu ter uma assinatura só baseada em propriedades sintáticas. Eu queria só concluir reforçando justamente o que está aqui nesse slide, que é uma pesquisa, ela ainda vai continuar, a gente ainda precisa melhorar, mas eu acho que a mensagem mais importante é pensar além daquela velha ideia sobre o que é a assinatura? A assinatura é o hash, a assinatura é isso, a assinatura é aquilo. É muito importante a gente continuar observando o que a gente consegue aprender do passado, e ele tem outras utilidades, e principalmente quando a gente pensa em Threat Intelligence, isso é algo que eu acho que é bastante relevante. Threat Intelligence é o que a gente sabe do passado, e quando a gente pensa em Zero Day e tudo mais, são coisas que ainda não existem no passado, por isso que é Zero Day. E é isso, então eu quis tentar não entrar em detalhes muito técnicos, né, e mostrar para vocês a ideia de fundo, né, da pesquisa. Aqui tem algumas referências que eu usei ao longo da palestra. E obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que a gente tem um tempinho. E aí